Amém. Então, irmãos, nessa noite nós vamos nós vamos continuar, né? Vou levar vocês junto comigo numa jornada que tem me acompanhado de estudos sobre o livro de Salmos. Lá em abril, nós falamos sobre o Salmo de número 1, né? O primeiro dos Salmos, que falava sobre os dois caminhos, né? Que nós temos, o caminho do justo ou o caminho dos ímpios. E aí nós fomos levados a ver qual é o caminho, né, que nós queremos seguir, qual é o caminho que temos, né, que levar. Vimos ao final, né, o que muda entre o caminho do justo e do ímpio, que é o seu final, né, que é onde nós chegamos, trilhando esse caminho, né? E hoje nós vamos então falar sobre o Salmo de número 2. Quem ainda não assistiu também o do Salmo número 1 pode assistir, né? Está ali no YouTube, acredito lá na playlist. E hoje então continuamos com o Salmo 2. E o Salmo de número 2, ele fala como as nações se levantam contra o reinado do ungido de Deus. O primeiro, né, tem um tema falando ali de quão importante é a lei do Senhor, né, para as nossas vidas, andarmos conforme a lei. E nesse segundo, que também é um salmo introdutório, né, o salmo número 1 e número 2, são salmos que dão introdução ao livro como um todo, né? E ele vem trazer agora falar sobre o ungido de Deus, que nós vamos ver mais para frente. Então nós vamos ler o texto aqui todo, né? O salmo ele tem 12 versículos, então eles são agrupados aqui em 4 temas e que nós vamos estar estudando nessa noite. Então lá no versículo 1, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, retomando, né, o que nós falamos aqui já sobre o livro de Salmos, os salmos são poemas, né, que eram cantados pelo povo de Deus e, ao seu determinado tempo, eles foram sendo agrupados em um livro. Esse livro talvez é o livro que mais que engloba um tempo maior, né, de cerca de 1000 anos, em que ele foi escrito aí e foi se reunindo todos esses poemas e juntando em um livro, e que se tornava então o livro dos cânticos, né, o grande inário do povo de Deus, do povo judeu. Assim como eu já falei, o Salmo 2 ele é um salmo introdutório, como um, e como também o Salmo 1, a origem no caso não, o autor desse salmo, ele é também desconhecido, né? E também como o Salmo 1, o Salmo 2 é atribuído a Davi, né? Davi, como também o Salmo número 1 é atribuído a Davi. Alguns discordam disso, porque tanto o Salmo, acredita que o Salmo número 1 como o Salmo número 2 foram escritos pós o exílio, depois que o povo voltou do exílio da Babilônia. Então, não tem uma certeza de que seria realmente Davi que teria escrito, porque teria sido um período bem depois do reinado dele. Apesar que muitos desses salmos também eram passados, né, de geração em geração, oralmente, e não escritos. Então, onde não se consegue determinar precisamente isto.
Mas um fato sobre ele, sobre esse salmo, enquanto eu vou abrindo aqui, é que lá no Novo Testamento, em Atos 4, do versículo 25 ao 26, nós temos esse salmo sendo citado. O que está abrindo? Acho que é mais rápido abrir aqui na Bíblia. Atos 4, do 25 ao 26. Nós podemos até ler um pouco antes para entender, né, o contexto onde ele está sendo citado. Nós temos aqui, a partir do versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então aqui no versículo 25 a gente vê ele citando, né, dizendo que pela boca de Davi, teu servo. Então, muitos atribuem que foi Davi que escreveu esse salmo de número 2 por essa passagem. E, além disso, o livro de Salmos está dividido em 5 partes, 5 sessões, ou 5 livros, também como é chamado, né? Um livro dividido em 5 livros. E esse salmo ele faz parte do primeiro livro, que são os salmos de confrontação, que se deu esse nome. Por quê? Porque enquanto nós estamos lendo o primeiro livro, tem um enfoque constante nesses conflitos entre o povo de Deus, né, e principalmente pelo reinado de Davi, contra os seus inimigos maus. E além disso, nós também podemos trazer para nós. Hoje a gente não tem os inimigos aí físicos, né, para guerrear, mas nós temos os nossos próprios inimigos, né, aquilo que são interno, aquilo do nosso coração. Muitas vezes algumas pessoas também, né? Algumas coisas que vêm externo, mas também temos o nosso próprio eu, que nós temos que confrontar também diante da palavra de Deus. E esse salmo também é considerado um salmo messiânico, né? Que fala sobre o Messias. E é o mais citado no Novo Testamento. E ele tem uma visão aqui, como a gente leu, ele está falando aqui do próprio reino davídico, do reinado davídico, de Davi, né? Mas também ele aponta para um reino superior, um reino maior, que é o reino do Messias, né? O reino do ungido de Deus. E ele tem como tema geral, como a gente já pôde ler aqui em partes, né? Quer dizer, lê-lo, mas não ainda ver todas as suas partes, que ele fala dos homens que se insurgem contra Deus, né? Que eles se sacodem, que eles se batem, eles enfrentam, né? Eles não querem se colocar debaixo do jugo de Deus e não querem que Deus reine sobre eles. Então, os 4 temas que nós temos aqui nesse texto a conspiração e a rebelião humana contra Deus e, por consequência, ser ungido. Nós temos a resposta, a reação de Deus, como ele responde a essa rebelião dos ímpios e como é estabelecido o reino messiânico. Depois, o terceiro, nós temos o governo divino e a vitória do Messias. E, por último, na última parte, nós temos um conselho divino, né, às nações, sobre como elas devem reagir, como elas devem se portar.
E aqui nós podemos fazer também uma análise, né? Analisar esse texto em 3 óticas, como um reino do próprio Davi, a monarquia, né, de Davi, o reino do Messias, e nós podemos também nos ver, né, ver a nossa posição, ver como nós estamos inseridos dentro desse contexto aqui, do contexto do texto, né, pessoalmente, como nós podemos estar envolvidos. Então vamos começar pelo versículo 1, do 1 ao 3, que fala então sobre a conspiração e a rebelião humana contra Deus e o seu ungido. Lendo ali no começo, versículo 1, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aqui Davi, né, ou o autor, está colocando como os povos, as nações, os homens, né, têm se levantado contra e conspirado contra Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele começa: por que se amotinam? Por que se ajuntam? Por que as nações se levantam, né? E os povos tramam. Algumas versões dizem: e os povos imaginam coisas vãs. O homem, os homens, as nações nessa época, e as nações também hoje, falando dos homens, né, de toda a humanidade, que não tem Deus, ela tem se levantado cada vez mais contra Deus. Ela tem se levantado contra o ungido de Deus. Assim como se levantavam nessa época contra o reino de Davi, as nações têm se levantado também contra Deus. Têm se levantado contra Jesus. E têm pensado as mais diversas coisas, achando que podem viver, que podem fazer, que podem tramar, podem imaginar, podem planejar muitas coisas e fazer da sua vida conforme querem, conforme desejam, e podem colocar como se Deus não estivesse mais, não fosse mais importante, não fosse mais necessário. Os reis versículo 2, né, os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. E aqui tem a principal ação, né? No versículo 3 fala o que eles fazem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Os homens se ajuntam, eles se aglomeram, fazem tumulto em todo o tempo contra o governo de Deus. Eles traçam planos, eles conspiram, e nesse momento o salmista mostra como esses planos são vãos, não levam a nada, são vazios, não têm valor algum diante do Senhor. Para os homens podem ter, para os homens eles podem achar, né, as nações podem achar que os planos, as coisas que elas fazem, né, a sua conspiração contra Deus é algo válido. Mas diante do Senhor, esses planos são vãos. Eles não querem mais querem fazer em pedaços as suas correntes, porque eles entendem que se colocar debaixo do governo do Senhor é estar como correntes, como atados a correntes, como debaixo de um jugo do Senhor fosse algo terrível, fosse algo que faz com que o homem não seja livre. As nações acham que a única forma de ser livre é estar fora do jugo de Deus, estar fora do reinado do Senhor. E aí ele fala que façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas, ou seja, que nós sejamos libertos de tudo isso. A palavra traduzida aqui como ungido, em hebraico, quer dizer Messias, né? E também, talvez eu fale besteira agora, não sei se é o grego, que é Cristo, né? São palavras que traduzem isso, né, do enviado, o ungido, o Messias, o Cristo. Em primeiro plano, o ungido do Senhor é uma referência imediata ao rei davídico. Então aqui, quando Davi estava falando, né, quando estava se cantando, quando estava escrevendo esse salmo, pensava: as nações, os governantes estão conspirando unidos contra o Senhor e contra o seu ungido.
E Davi era ungido de Deus, né? Era o rei, né? Se não foi Davi que escreveu, mas estava falando sobre o reinado de Davi. Então Davi era o rei ungido de Deus. Então as nações, quando se levantavam contra o Senhor e contra ele, né? Então, hoje, da mesma forma, assim como se levantam, né, contra Jesus, se levantam contra Deus também, né? Então, não é somente contra o ungido que levantam, mas se levantam contra o Deus Todo-Poderoso. E nesse sentido final, né, esse primeiro plano aqui falando de Davi, no sentido final, é uma referência direta a Jesus Cristo, né, o ungido de Deus que foi, né, precedido pela casa de Davi. E o interessante é que a igreja primitiva entendeu isso e aplicou no Salmo 2. Trouxe isso no Salmo 2 ali, como uma oração no tempo da perseguição. Eles começaram a ser perseguidos ali, como nós lemos aqui em Atos, e eles trouxeram, isso veio, o Espírito Santo trouxe à memória deles que as nações se levantam mesmo contra, né? Os homens se levantam contra Deus e contra o seu ungido. E aí eles trouxeram, isso veio à memória deles, de que assim como estavam se levantando contra eles, né, ou estavam se levantando, não era somente contra eles, mas também era contra o Senhor. E isso acontece em todo o tempo e para sempre. Para sempre não, né, para sempre, mas enquanto nós estivermos aqui. Porque o homem em todo o tempo, com a sua imaginação, com os seus planos, o nosso coração é totalmente voltado contra Deus. Nós somos, né, um homem que não tem Deus, ele é inimigo de Deus. E em todo o tempo, hoje nós vemos pela mídia, vemos nas notícias, vemos nas redes sociais, em escolas, em uma série de situações, como o homem trata de colocar Deus como fora, Deus morto, Deus está morto, não tem mais Deus, e agora nós queremos viver conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Jesus, já é algo passado, né? É algo só das igrejas, é algo de fanático, é só quem ainda tem fé, né? E fica como se fosse uma coisa boba, uma coisa que não tem valor algum. E filosofias, ideologias e tudo isso foi surgindo, por quê? Porque em todo o tempo há essa necessidade humana de ser contra Deus, necessidade de ser contra o governo do Senhor. E aí, como segundo ponto, nós temos então a reação de Deus, respondendo essa rebelião aí dos ímpios, dos homens, e também como ele estabeleceu o reino. Versículo do 4 ao 5. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza. Aqui então nós temos a reação de Deus. Deus olha para tudo isso, Deus olha para tudo isso que estão tramando, que estão imaginando, que estão fazendo, vê todos os planos, seja, né, a nível mundial aí, os planos, os projetos do homem, de tornar a humanidade melhor, de sermos pessoas melhores por nós mesmos, olhando para nós, ou sei lá, ou achando que quem sabe um governo, um modo, né, de governo igualitário é o melhor para todos, e assim vai. Achando que não, eu vou encontrar em mim mesmo, no meu coração, nas minhas vontades, no meu interior eu vou encontrar as respostas que eu preciso, e assim vai. E aí Deus olha para isso tudo, e o salmista coloca aqui, Deus põe-se a rir e caçoa deles. Esse rir, assim, é como se fosse, né, quando você olha alguém que é infinitamente, assim, menor do que você, né, fraco, sensível, né, frágil, e ele está querendo se levantar contra alguém muito superior, contra um plano, contra um governo, contra um projeto muito superior. E isso gera uma risada, né? Uma risada como eu posso dizer? Como continua aqui, né? Risada de caçoar.
né, de achar engraçado, de achar, tá totalmente fora da casinha, né, vocês. E em sua ira, versículo 5, né, em sua ira ele os repreende, em seu furor os aterroriza. Deus, ele zomba, né, tem algumas versões também que falam que zomba deles, né, ele zomba dos homens iníquos. Ou seja, ele despreza isso. E ainda traz sobre eles a sua ira. E essa ira ele faz com que essas pessoas fiquem em confusão. Hoje nós cada vez mais temos pessoas confusas em uma série de coisas. Tanto é que as pessoas hoje chegam a ser confusas de quem elas são. Elas já não sabem mais o que elas são. O sentido foi tão esvaziado de quem nós somos, da nossa origem. Então a gente faz de tudo para não pensar que nós temos um Criador, que nós somos criados, que nós temos propósito. E aí a gente pode ser o que a gente quiser, da forma que quiser, e vai imaginando, vai fazendo uma série de coisas. E Deus olha para isso e zomba, despreza esse tipo de coisa. E no versículo 6, nós temos o governo divino e a vitória do Messias. Então aqui nós temos a terceira parte que fala: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. 9, tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. A partir de toda essa conspiração, desse pensamento, disso que o homem, né, vai contra Deus, o salmista nesse momento traz uma referência aonde, né, o Senhor estabeleceu o seu reino. Quando o povo, né, estava ali, Davi, a casa de Davi sempre teve esse desejo, né, de ter um local físico de adoração ao Senhor, né, um local físico e fixo, né, porque durante toda a peregrinação ali do povo, eles sempre tiveram o tabernáculo móvel, né, que era levado de um lugar para o outro e nunca tinha um local. E aí, de repente, Davi começou a olhar e ver, né, que os outros povos tinham, né, os seus templos, os seus lugares lá, mas o Deus não tinha. Né, o verdadeiro Deus ao qual eles serviam não tinha um local. Ele sabia que Deus não podia habitar num templo feito por mãos humanas. Né? E Deus sabia também, Deus sabe disso. Mas nesse momento ele estabeleceu isso, de que seu reino fosse estabelecido num local, né, a partir de um local físico. E aqui quando fala em Sião, né, do Monte Sião, faz referência no norte a colina no norte de Jerusalém. E a própria cidade de Jerusalém, muitas vezes também é chamada de Sião. Então, eu estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa passagem aqui faz uma referência à aliança de Deus com Davi. Quando Davi foi ungido, né, como rei de Israel, lá em 2 Samuel, capítulo 7, Deus fala uma série de coisas e traz essa questão de que o rei da casa de Davi seria o filho dele, seria como um filho, né, gerado pelo Senhor. Então, é esse momento aqui colocando, nós trazendo no contexto aqui que esse texto está inserido, está falando aqui do rei, que era considerado como um filho de Deus. Né? E aí, Deus, por essa geração, né, do rei, ele diz, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Dá esse rei, ele mostra, né, o quanto o rei pode pedir, pode ter
as nações, a terra como a sua propriedade, porque faz parte desse governo, do governo de Deus. Tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus, eles aplicam essa declaração como uma referência ao nascimento, à obra e à ressurreição de Jesus também, né? Isso quer dizer que essa declaração divina, né, não é só uma referência à casa de Davi, mas também uma grande referência a Jesus, o Filho de Deus. Em algum momento da história, a monarquia, né, davídica, esse reinado davídico, ele acaba se juntando com o reinado do Messias. O Messias veio da casa de Davi, né? Na genealogia mostra como Jesus, né, é o filho de Davi, vem dessa descendência. E esse reino, que era um reino físico, né, um reino humano, governado por Deus, mas feito por homens, né, ele chegou até, preparou, trouxe o reinado de Jesus. E aí, continua dizendo que tu os quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Essas nações, né, esses pensamentos, essas filosofias, isso tudo que se levanta contra o Senhor, né, será quebrada com uma vara de ferro e despedaçada como se despedaça um vaso de barro. Essa declaração diz como é frágil a humanidade, os seus governos, como as nações, como isso tudo é frágil diante de um Deus, do nosso Deus, o Deus soberano, diante do seu reinado, do seu poder. Nenhum de nós pode resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis, do jugo, do governo, né? E o jugo não se fala somente como como algo ruim, né, nesse caso, mas como algo que norteia, que governa, assim como o jugo fazia, né, com os bois. Os bois? Acho que é. Com os bois, ele faz, né, conosco. Nós temos esse jugo sobre nós, que nos norteia, que nos governa. E nós não podemos resistir, porque todas as coisas estão debaixo do governo do Senhor. Ali como Deus ri, né, e caçoa, zomba, né, dos homens perante isso. Por quê? Porque tudo é do Senhor. Tudo está debaixo do domínio, da vontade do Senhor, do seu governo. Nada escapa das suas mãos. E aí os homens vêm, né, olhando de cima, né, de baixo para cima, sendo que com sua arrogância, com sua prepotência, querendo se livrar desse governo, sendo que isso não é possível. E ali, né, falando da vara de ferro, a vara geralmente é um termo hebraico que é traduzido como objeto para se conduzir o rebanho, né? Então Deus vem ali, o ungido de Deus, né, Jesus, quebra isso com uma vara de ferro, né, conduz como algo firme, que quebra. Não somente assim, só para dar a direçãozinha ali, corrigir, mas sim para quebrar, humilhar esses pensamentos. Espero que vocês estejam entendendo, né? Se não tiver, diz assim, não estou entendendo nada aí. Põe aí no grupo. Tá. Agora que eu vi que o Xande aqui estava perguntando qual era o salmo aqui. Salmo 2. E é um grande contraste essa declaração do Senhor, né? Que com aquilo que os homens imaginam, com aquilo que os homens fazem, como Deus responde, como Deus vê, e como o governo divino está acima disso tudo, né? Os planos de Deus, os projetos, aquilo que o Senhor quer fazer, né? E nada pode frustrar os planos do Senhor, o seu propósito divino. Tudo que o Senhor, né, já decretou, tudo que o Senhor já proclamou, vai acontecer, independente de qualquer conspiração humana. E isso traz algo muito, muito, muito tremendo, algo muito importante para nós, né? Que nós podemos ver
tudo que está ao nosso redor aí, né? Todos os planos, as conspirações, parecendo assim que tudo se aperta. Nós podemos ver pessoas sendo perseguidas por alguns motivos, por um número de motivos, mas daqui a pouco não pode ser nós os que estaremos sendo perseguidos, parecendo que a iniquidade está tomando conta de tudo, está se levantando sobre tudo, está infiltrado nos governos, está infiltrado na política, está infiltrado nas escolas, está infiltrado no nosso dia a dia, está infiltrado nas empresas. Tudo isso grande, né? A maldade, os homens estão conseguindo governar, fazer toda a sua vontade, implantar os seus planos, os seus projetos. E aí nós podemos olhar para isso e ficar em dúvida, quem sabe? Sabe, você pode ficar atemorizado aí, mas saiba que nada disso, nada desses planos, nada desses projetos podem passar aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que é o seu propósito, aquilo que é o seu desejo, aquilo que o Senhor já proclamou, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós podemos sofrer, nós podemos passar por momentos difíceis, mas tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor prometeu, o fim, né? Nós estamos caminhando não em ciclos, né? Porque agora nós estamos num ciclo ruim, daqui a pouco nós vamos voltar para um ciclo bom. A história humana é assim, é de ciclos. Não, é uma linha. E essa linha, sabe, traçada, nós já sabemos o final. Nós já sabemos aquilo que nos espera. Nós já temos a nossa esperança, nós temos o futuro. Como lá no Salmo 1, né, a diferença do homem, né, do ímpio e do justo, lá do caminho deles, pode parecer que os dois levam, né, para lugares bons, mas a grande diferença é o final. Como tudo vai terminar. Amém? E aí, versículos do 10 ao 12. Então, nós temos um conselho de Deus aí para as nações. 10. Por isso, ó reis, minúsculo aqui, hein? Sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Tem uma parte aqui. Que fala sobre a ira, né? Nós estamos lá no versículo 5, dizendo: em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então esse salmo ele termina não com um derramamento da ira de Deus, né, sobre esses que são iníquos, esses que não querem seguir a Deus, mas ele traz um conselho, ele traz uma advertência a esses povos. Aqui nesse primeiro momento era advertência àqueles povos, aquelas nações que se levantavam contra o reinado de Davi. Mas hoje, né, trazendo como um salmo messiânico falando de Jesus, né, ele traz para nós, para os reis dessa terra, para os homens. Ele diz: sejam prudentes, versículo 10. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Deus traz uma recomendação para que nós possamos fazer, para que as nações, os reis da terra façam, mas também nós, em nosso coração, em nossa vida. Que nós sejamos prudentes, primeiramente. Segundo, que nós nos deixamos ser advertidos, aceitamos a advertência do Senhor, que não adianta nós se levantarmos contra o seu governo, contra a sua vontade. Depois ele diz: adorem ao Senhor com temor. Tem algumas versões que diz servir ao Senhor com temor. Exultem com tremor, ou em algumas versões, alegrai-vos nele com tremor. E essa parte até aqui de adorar a Deus com temor e exultar com tremor. Ou seja, quando nós olhamos para o Senhor,
e começamos a ver com a visão correta de que nós estamos, né, nós tão pequenos, tão vazios, como homens tão frágeis, olhamos para o Senhor, que nós possamos o adorar com o nosso temor, com a nossa reverência. Se nós olhamos para o Senhor e não conseguimos ter essa reverência, essa adoração ao Senhor, que não conseguimos servir ao Senhor com temor, com reverência, não é aquele, o temor não é só aquele medo, né? Estou morrendo de medo do Senhor, só como uma emoção de medo, de algo inesperado que eu não sei muito bem, que eu desconheço. Mas isso aqui fala de temer como reverência, o medo como uma reverência mesmo, né? Ele é muito maior. E se nós chegamos diante de Deus e achamos que nós podemos colocar Deus contra a parede, que nós podemos nos levantar contra o Senhor e fazer as coisas como nós queremos, sem se submeter ao Senhor, ao governo dele, nós não estamos tendo temor ao Senhor. E aí, ainda mais, nós devemos se alegrar com tremor, tremendo, diante do Senhor, sabendo que Ele é um Deus justo, sabendo que Ele é um Deus que tem a sua ira. A gente não pode achar que Deus não tem uma ira, não tem algo preparado para aqueles que não o adoram, que não temem a Ele, que não reverenciam, que não se submetem ao seu governo. Jesus, lá na cruz, né, como nós cantamos, que Ele provou a ira amarga de Deus. Jesus, ali na cruz, Ele viu como é essa ira de Deus. Ele provou a ira amarga por nós, para que hoje nós não precisamos mais provar essa ira do Senhor, né? Sejamos salvos da sua ira. Mas o Senhor, Ele tem algo preparado tanto para aqueles que se colocam debaixo do seu senhorio, do seu governo, como para aqueles que também não seguem, também não se colocam. Aqueles que se amotinam, que se conspiram e que não seguem um conselho, que não são prudentes, que não seguem a advertência, que não servem com temor, que não alegram-se com tremor. E aí ele traz o último versículo. Beijem o filho para que vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Tem alguns que dizem que beijai o filho para que ele não se irrite, né? E vocês perecem, né, no caminho. E essa expressão de beijar o filho não é só algo romântico, né? Chegar e beijar, dar um beijinho no rosto, assim, como algo romantizinho, bonitinho, né? Esse beijar o filho quer dizer colocar-se em submissão à autoridade e fiel a esse filho. Quando na nossa cultura isso não é muito comum, assim, ou talvez, né, não é muito comum, não vou dizer que não tenha, mas não é muito comum essa questão de beijar, né? Eu vou beijar como reverência, né, alguém. E esse caso aqui é aquele de beijar os pés, sabe, como um ato de reverência, de se colocar submisso ao filho. Então ele traz esse conselho: beijem o filho, sejam submissos ao filho, ao governo, ao senhorio do filho, né? E deixa eu abrir aqui numa outra versão. Salmos 2. Tem versões que trazem o filho maiúsculo ou o filho minúsculo aqui, né? Então aqui quando estava fazendo no texto aqui, ele estava falando de beijar o filho, beijar, né, o rei, né, que era o filho de Deus, né? O rei humano, né? Mas trazendo, né, hoje para o reinado messiânico, para aquilo que aponta para Jesus, diz beijar Jesus, se submeter a Ele, ao seu senhorio, beijar os pés de Jesus,
se submetendo. Beijem o filho, para que ele não se irrite, não se ire, né? Ou para que vocês não sejam destruídos de repente, ou seja, para que nós não sejamos apanhados por essa ira de repente. Pois num instante, ou em breve, essa ira há de inflamar. Essa ira há de vir. E aí ele traz, por último, uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Irmão, se colocar debaixo do senhorio do Senhor, beijando o Filho em reverência, em temor, expressa a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, e nós recebendo, sabe, isso nós retribuindo com a nossa vida, com a nossa rendição diante do Senhor. A esse governo, sabendo, confiando que todas as coisas estão debaixo do governo e do senhorio do Senhor. Assim como o Senhor colocou, né, debaixo do senhorio do governo humano, né, no reinado de Davi, depois ele veio para o reino, né, com Jesus, o nosso rei. Hoje, quando lemos isso aqui, nós podemos, até muitas vezes, nem conseguir mais ver o reino de Davi ali, mas sim ver Jesus, ver o reino do Senhor, o ungido do Senhor, sendo pleno em nossas vidas. No futuro, quando Ele voltar para nos buscar, esse reino vai ser pleno sobre tudo. Mas hoje já está subjugado ao Senhor também. Então, todos aqueles que se refugiam, todos aqueles que confiam no Senhor, são bem-aventurados, são felizes eternamente. Mas, assim como Deus é justo, essa justiça não deixará com que a pecaminosidade, aquilo que os homens fazem contra o Senhor, fique impune. Tanto é que diz que em breve tempo essa ira irá se inflamar, ou então, num instante, essa ira irá se acender, quando, neste momento, ninguém poderá escapar do juízo do Senhor. Para que possamos escapar a essa ira, escaparmos a isso, nós precisamos nos inclinar, nós precisamos beijar o Filho, nós precisamos nos render. Quem sabe você hoje está me ouvindo, ou você, quem sabe, depois veja essa ministração, ainda não se colocou debaixo desse governo do Senhor. Então hoje, nessa noite, é o dia de você renunciar todas essas conspirações, até mesmo as conspirações do seu coração. Não só aquilo que é externo, mas aquilo que a sua mente, o seu coração, a sua vida, aquilo que tem que ser levantado contra o Senhor e contra o ungido dele. Levantar-se contra o Senhor e ser ungido é nessa mesma... está junto, está unido, né? Quando levantamos contra Deus, levantamos também contra o governo do seu ungido, do seu Filho. Sabe, você tem pensado uma série de coisas, achando que você pode viver sem se colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus, o senhorio de Cristo. Sabe, viver com os seus planos, os seus projetos. Muitas vezes você está dentro da igreja mesmo, convivendo com o povo de Deus, como povo de Deus, mas ainda dentro do seu interior existem coisas que não estão debaixo do senhorio do Senhor. O senhorio do Senhor é bom, né? A gente está falando o tempo todo isso. Do senhorio de Cristo. Quem sabe, quando você olha para o Senhor, você se vê do mesmo nível. As suas vontades, o seu querer, o seu governo está igual. Você não consegue olhar para o Senhor como alguém muito maior. Alguém que tem todas as coisas, um Deus soberano. Que governa em todo o tempo sobre todas as coisas. Quem sabe você está se deixando levar pela rebelião dos homens. Porque os homens vivem constantemente contra Deus e contra o seu Filho. Nós vivemos tempos em que isso está mais aparente. Isso a cada dia mais. E quem sabe você ainda vive conforme
esse modo de viver, ou quem sabe está na igreja, mas ainda se deixa muitas vezes seduzir pelo conselho dos ímpios, pela roda dos escarnecedores. Deixa-se levar, achando que a sua vontade, que o seu querer, tudo coopera para o meu bem, e uma série de outras passagens, né? Como até lemos aqui, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. E vamos usando alguns versículos, algumas coisas, para ir afagando o nosso coração, o nosso eu, as nossas vontades. Isso é conspirar contra o Senhor. E isso Deus olha e ri disso. Essa aqui é uma das poucas passagens que fala que Deus ri, ou se não a única que fala que Deus ri, se eu não me engano. Sabe, ri de desprezo, de que, como alguém tão pequeno pode achar que pode algo contra alguém tão grande. E Deus não olha isso para quem sabe a gente, né? Pensa, ai meu Deus, Deus olha, isso não é com arrogância. Deus olha arrogantemente para nós e diz, eles são pequenininhos. Não, mas é porque Deus é Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, tem tudo sob suas mãos, Ele que fez tudo, criou tudo. Então não importa se você ou seus homens acham que Deus não criou nada, que nem Deus mais existe, que Deus está morto, ou que o seu coração acha, existe Deus, mas Ele deixa eu viver da forma que eu quero, fazendo as coisas que eu quero, do meu jeito. Né? E nem preciso, muitas vezes, ler a Bíblia, não preciso nem orar, não preciso fazer nada, eu posso só vir na igreja, ouvir palavras que sejam boas para mim, e se não for boa para mim, eu deixo de lado, né? Só retenho o que é bom, né? Para mim. E você pode estar na igreja e andando ainda na mesma rebelião dos homens contra Deus. A rebelião, aqui nós vemos falando das nações, dos homens, né? Mas a rebelião ela não acontece só nas nações, ela acontece em nossos corações também. Mas, irmãos, se rebelar contra Deus é uma tolice. É algo de quem é tolo. Porque ninguém pode escapar do senhorio de Cristo. Ninguém pode escapar do governo de Deus. Então, o que nós devemos fazer hoje? O que nos resta fazer? É ouvir o conselho do Senhor e se submeter ao seu governo, através de Jesus Cristo, para que nós não sejamos como as nações que se rebelam contra Ele, para que nós não pereçamos no caminho e sejamos pegos quando a sua ira se acender. Vamos orar nesse momento diante do Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite possa trabalhar em nossos corações, com esse salmo, com esse texto. Possa trazer a reverência ao nosso coração. Não um medo, uma sensação, uma emoção, mas um temor mesmo de olharmos para Deus assim como Ele é. De não, Senhor, que nós não venhamos nos juntar com as nações, juntar com os homens que se rebelam, que vivem em rebelião, Senhor. Mas que nessa noite nós possamos nos arrepender, nós possamos ter os nossos corações, as nossas vidas submetidos, beijando o Filho, submetidos, Senhor, ao senhorio de Jesus. Você que ainda não tem, não aceitou Jesus na sua vida, nessa noite você possa aceitar, se colocar debaixo desse senhorio. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver debaixo do governo do Senhor, debaixo da autoridade, debaixo do Seu poder. Nós colocamos os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes. Que nós possamos viver, Senhor, nisso na nossa casa, na nossa família. Começando primeiramente no nosso coração, depois, Senhor, no nosso casamento, depois na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, em todas as pessoas, os nossos amigos, em todos aqueles que nós temos contato, Senhor. Que nós possamos viver submetidos, Senhor, ao Teu senhorio. Submetidos à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor.
andando, Senhor, naquilo que Tu queres para nós, sabendo, Senhor, e com a expectativa, com a esperança, Senhor, de Te ver, de ver a Tua vinda, Senhor, de Te receber, Senhor, quando Tu vieres para nos buscar. Ah, Senhor, essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, Senhor, de que Tu venhas nos buscar, Tu venhas, Senhor, ter a redenção plena, Senhor, sobre as nossas vidas, completa, Senhor, e que nós possamos ser salvos, Senhor, dessa ira, da ira divina, Senhor. Ah, nós pedimos, Senhor, eu peço por cada um que está vendo, Senhor, essa live, ou que vai ver, conforme, Senhor, a situação que está, quem sabe muitos ainda não servem a Ti, ou quem sabe aqueles que servem, mas ainda não estão tão firmes, ou então aqueles que já estão, Senhor, em muitos anos de caminhada, que nessa noite o nosso coração possa ser reavivado, que o temor a Ti, Senhor, que o tremor a Ti seja, Senhor, renovado em nossas vidas, que nós possamos ser prudentes, que nós possamos aceitar a advertência, Senhor, assim como Tua palavra fala, assim como Tu nos aconselhas, Senhor, na Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, essa noite. Eu queria ler também aqui, só para nós finalizarmos, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-los? Somente através do Cordeiro, somente através de Jesus, é que nós podemos ser protegidos da ira. Porque se não formos protegidos pelo Cordeiro, realmente, como diz no versículo 17, já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Que nós possamos, Senhor, nessa noite, estar reavivados, Senhor, nisso nosso coração, de que tudo, Senhor, ao nosso redor, todos os governos, todas o que as nações fazem, vão se desfazer, Senhor, vão cair diante do Cordeiro de Deus. Mas aqueles, Senhor, que estão submetidos ao Teu senhorio, ao Teu jugo, Senhor, serão salvos da ira, Deus, da Tua ira. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos nessa noite. Nós declaramos que Tu és o Rei sobre todas as coisas. E que Tu receba, Senhor, nessa noite toda a honra, toda a glória para sempre. Receba os nossos corações, as nossas vidas, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por mais essa noite, por essa palavra e pela vida de cada irmão e cada irmã, Senhor, que esteve comigo até este momento, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Que a graça, a paz do Senhor continue durante essa semana sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.